Olá, gente, tudo bem? Sejam bem-vindos para mais essa aula. Hoje nós vamos começar com matéria nova, que não foi dada na sala de aula. E hoje nós vamos falar de lipídios. Você pode não estar ligando o nome à pessoa, mas os lipídios também são as gorduras, os óleos, as ceras e também os esteroides. Lipídios são normalmente moléculas muito pequenas que não têm afinidade com água, são hidrofóbicos. Lembra lá quando a gente falou de água? Eu tenho aquilo que se dissolve em água, ou que tem afinidade por água, e é hidrofílico, e hidrofóbico é aquilo que não se mistura com água de nenhum. Os lipídios mais importantes são as gorduras, os fosfolipídios e os esteroides. Nós vamos falar dos três agora. O que é uma gordura? São constituídos por dois tipos de moléculas, um glicerol e ácidos graxos. Então, olha aqui no esquema que a gente tem. Esse aqui é um glicerol e esse aqui, essa molécula aqui, é um ácido graxo. O ácido graxo ele pode mudar de um para o outro dependendo de como as ligações são feitas, do número de carbonos que eles têm. Eu não vou entrar em muitos detalhes sobre isso porque isso dá uma disciplina inteira só sobre ácidos graxos. Glicerol também é conhecido por glicerina. Esse você já deve ter ouvido falar em algum momento, principalmente em sabonetes, talvez. Glicerina e glicerol são sinônimos. Então, aqui eu já tenho um tipo de gordura, muito simples. Mas, em geral, as gorduras são em outro formato. São nesse formato aqui. Então, aqui eu continuo tendo o glicerol. Então, aqui, ó. 1, 2, 3 carbonos. A gente voltar lá, a gente vai ver também, ó. 1, 2, 3 carbonos. Ligado aqui a 3 ácidos graxos. Este formato aqui é um formato de gordura muito comum. Ele é chamado de triglicerol ou triglicerídeos. Então, quando vocês verem lá no exame de sangue, triglicerídeos totais, alguma coisa parecida, saibam que é esse tipo de molécula, que é uma molécula de gordura. Ela pode variar em quem são os 3 ácidos graxos que estão aqui, no comprimento deles, e variam bastante. Mas lembrem-se sempre que triglicerídeos ou triglicerol, então eu tenho esse formato, uma glicerina ou um glicerol e 3 ácidos graxos presos neles. Novamente, eu não vou falar de detalhes das estruturas, quais são as ligações, como é que eles se comportam, porque isso vai ser coisa lá da química orgânica, lá no terceiro ano do ensino médio. Quero que vocês se lembrem de como é essa organização macroscópica dessas moléculas. E aqui eu tenho dois exemplos de triglicerídeos, ou trigliceróis. Eu tenho na manteiga e o óleo de cozinha, o azeite também. Então vejam que na manteiga eu tenho o glicerol e os 3 ácidos graxos. No óleo eu também tenho o glicerol, que está aqui, e os 3 ácidos graxos. Qual que é a diferença entre a manteiga e um óleo? É que os ácidos graxos da manteiga são todos eles lineares, podemos dizer. Enquanto que no óleo, esse ácido graxo faz uma curva. E esta curva tem a ver com uma insaturação. Insaturação é um tipo de ligação química que pode acontecer no ácido graxo. E é justamente essa insaturação é que faz com que o óleo seja líquido em temperatura ambiente e que a manteiga, que não tem insaturação, ou seja, a gente chama de saturada, ela seja sólida em temperatura ambiente. E quais são as funções dessas gorduras? Bom, a principal função de uma gordura é de reserva energética, tá? Então a gente guarda a gordura no corpo justamente como uma reserva energética para o futuro, para uma hora que a gente não pudesse alimentar. Em humanos e outros mamíferos, a gente estoca essa gordura em formato de células adiposas. Então aqui eu tenho um exemplo de um corte de carne com uma capa de gordura ao redor do músculo. E essa capa de gordura que a gente está vendo aqui é um tecido adiposo. Tá? Nós vamos falar de tecido adiposo bem lá na frente. E esse é o nosso estoque de gordura. É aí que a gente estoca a gordura para quando a gente não puder comer, ou a gente ficar sem comer durante algum tempo, a gente possa usar essa gordura e não morrer de fome. Essa gordura, além de servir
como uma reserva energética, ela também vai servir para revestir órgãos vitais. Então, nós temos capa de gordura em cima dos órgãos vitais que nós temos, mas também ela isola o corpo das temperaturas baixas. Então, animais, principalmente mamíferos, que vivem em condições de muito frio, como os ursos ou as focas, eles possuem uma grossa camada de gordura ao redor do corpo, e essa grossa camada de gordura é que age como um impermeabilizante para isolar o corpo tanto da temperatura mais baixa do lado de fora, quanto também da umidade. Se vocês olharem as fotos desses animais, eles parecem grandes, eles são grandes, justamente por causa dessa camada de gordura que eles têm que ter para isolar eles do frio que eles passam. Um tipo especial de gordura é o fosfolipídio. Fosfolipídio, imagina um triglicerídeo no qual um dos ácidos graxos saiu e deu lugar a um grupo de fosfato. Por isso, fosfolipídio. Tem aqui um desenho para mostrar para vocês. Então, olha aqui. Aqui do lado esquerdo. Então, tem o glicerol aqui no meio. 1, 2, 3 carbonos. Esse glicerol está ligado a um ácido graxo, a 2 ácidos graxos. E o terceiro carbono, em vez de estar ligado a um outro ácido graxo, ele está ligado a um grupo fosfato. Aqui, ó, esse P de fósforo fosfato. Nesse caso, está ligado também com uma colina, outro grupo químico. Não interessa para a gente agora. Então, dá para pensar um fosfolipídio como uma gordura, um triglicerídeo, no qual um dos ácidos graxos foi trocado por um fosfato. E o que isso muda? Se a gente olhar aqui esse modelo espacial, aqui no meio eu tenho um modelo espacial e aqui eu tenho um esqueminha desse fosfolipídio. E olha que interessante, as duas caudas, né, os dois ácidos graxos formam duas caudas, enquanto que o fosfato acaba formando uma cabecinha aqui, como se fosse um personagem. Tem uma cabeça com duas caudas, duas perninhas, se vocês quiserem pensar assim. Os ácidos graxos continuam sendo hidrofóbicos, eles continuam não lidando muito bem com água. Mas essa cabeça de fosfato, né, essa parte aqui, mostrada, que é a mesma que está aqui, ó, que está aqui, essa cabeça ela tem uma afinidade com a água. Ou seja, um fosfolipídio ele tem uma parte que se lida bem com a água e uma parte que de jeito nenhum lida com água. É uma molécula que tem afinidade por água por um lado e por outro lado não tem afinidade nenhuma. E o que traz de importante essa molécula? Quando a gente coloca fosfolipídios em água ou uma solução aquosa, esses fosfolipídios se auto-organizam, porque a cauda vai querer fugir da água e as cabeças polares vão lidar muito bem com a água. Isso vai formar uma coisa que a gente chama de bicamada. Olha só. Então aqui eu tenho milhares daqueles fosfolipídios, né? Milhares desse carinha aqui que eu mostrei para vocês, no meio de um monte de água. Eles automaticamente, quando você joga ele na água, ele vai virar essa cabeça polar para o lado da água e as caudas as caudas hidrofóbicas vão virar para outras caudas hidrofóbicas. E quando você tem muitos, eles acabam organizando esse tipo de estrutura. Então, o que eu tenho aqui? Eu tenho a parte que lida com água voltada para a água e a parte que não lida com água escondida entre outras partes que não lidam com água. Essa estrutura aqui a gente chama de uma bicamada lipídica. Então eu tenho uma camada aqui, outra camada aqui. E é basicamente essa bicamada que formam as membranas plasmáticas das nossas células. Nós vamos ver melhor essas membranas lá na frente, quando a gente for falar de célula. Mas guardem isso, a formação dessa bicamada lipídica se deve à característica do fosfolipídio, que um lado lida bem com a água e o outro lado não lida de nenhum. E por último,
Não menos importante, outro tipo de lipídio são os esteroides, que você já deve ter ouvido falar bastante. Esses lipídios têm como característica essa formação aqui em anéis, tá? Diferente daqueles que a gente viu que tem uma formação mais reta, né, de ácidos graxos e tudo mais. Esse aqui tem essa formação em anéis. O mais popular deles é o colesterol, que está presente nas células animais. O colesterol ele é essencial para os animais. Presente nas células, presente nas membranas plasmáticas também. Entretanto, altos níveis de colesterol podem dar problemas cardiovasculares, né? Todo mundo já deve ter ouvido falar entre colesterol no sangue, alto colesterol, bom colesterol, péssimo colesterol. Um outro tipo de esteroide são os hormônios esteroides. Principalmente são os hormônios sexuais, testosterona, progesterona e estradiol. Esses hormônios eles acabam sendo produzidos a partir do colesterol, são importantes principalmente para o aparecimento de características sexuais secundárias, principalmente na adolescência, como crescimento de barba, engrossamento de voz nos meninos, crescimento das mamas das meninas e por aí vai. Mas ele também está muito ligado à força muscular e também aos ciclos menstruais. Por isso que o uso desses hormônios, como por exemplo o estradiol ou parecidos com o estradiol, são usados como pílulas anticoncepcionais. E a testosterona ela é usada como um doping para aumentar a massa muscular de atletas ou quem quer ganhar massa muscular. O uso desse tipo de medicação sem acompanhamento médico é extremamente prejudicial à saúde, principalmente no caso da testosterona, e acaba tendo problemas no rim e no fígado. Teu corpo não consegue lidar com o excesso de hormônios por muito tempo. Então, com isso, eu dei uma passada bem rápida sobre quais são os lipídios e o que eles são especiais para a gente. Então, os lipídios são gordura, fosfolipídios e esteroides. Eles são essenciais para a gente, principalmente para reserva energética e para estrutura do nosso corpo. E com isso a gente termina aqui a nossa aula. Eu espero que vocês tenham curtido a aula. Não se esqueçam de ver o material que está aqui embaixo sobre essa aula, de fazer os exercícios e de vir falar comigo nos fóruns e tirar a dúvida por e-mail, pelo fórum. Enfim, não fique com a dúvida para você, ok? Muito obrigado por ter assistido até aqui. Um abraço e fique bem.